Vamos abrir em Ezequiel 37 e vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Ezequiel 37, versículo 1 a 14. E muito embora este texto seja muito conhecido nas Escrituras Sagradas, nós vamos refletir um pouco sobre o significado desta visão de Ezequiel, tanto naquela época como nos nossos dias. E diz assim, versículo 1: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram e se puseram de pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém. Nós aqui vemos que Ezequiel foi um homem chamado por Deus para profetizar, ou seja, para transmitir ao povo aquilo que Deus tinha para dizer ao povo. Ou seja, Ezequiel era a boca do nosso Deus para aquele povo. E nós vamos ver o versículo 1 e 2, que começam por nos dizer que é a mão do Senhor que vem a Ezequiel e que o vai conduzir a um vale que estava cheio de ossos humanos, secos, sequíssimos. Ora, para eles estarem sequíssimos, significa que aquelas pessoas já tinham morrido há muito tempo, que já estavam ali há muito tempo. E então, Ezequiel vê aquele cenário, uma espécie de cemitério, mas era um cenário negro, sombrio, nada agradável à vista.
Depois, no versículo 3 e 4, nós vemos que o Espírito de Deus faz Ezequiel rodear aquele vale. Ezequiel precisava olhar bem para o que estava ali. Precisava de tomar atenção, precisava de observar o que estava ali. E o que estava ali não passava de ossos secos. Então o Senhor faz uma pergunta a Ezequiel. Ezequiel, achas que é possível que estes ossos possam voltar a viver? E aqui é como se o Senhor nos dissesse hoje a nós, igreja, tu vês um vale de ossos secos, tu vês o cemitério de ossos sequíssimos, desincorporados, sem qualquer tipo de estrutura, sem qualquer esperança. Igreja, aos teus olhos, pela tua experiência, pelos testemunhos que tens ouvido, pela tua percepção, pelo que tens ouvido, achas que estes ossos podem voltar a viver? O que é que nós poderíamos responder? Será que nós, quando olhamos para um osso seco, sequíssimo, podemos pensar, acreditar que aquele osso seco possa voltar a reviver? Irmãos, isto depende muito da fé que cada um de nós tem. E muitas das vezes nós não vemos milagres acontecerem porque nós dizemos é impossível. E não sei o que Ezequiel pensou, mas Ezequiel responde: ó Senhor, só tu sabes. Se estes ossos secos podem ou não voltar a viver, Senhor, só tu o sabes. Eu por mim próprio não tenho qualquer poder para fazê-los viver. Está longe das minhas capacidades, eu sou limitada. Mas, se Deus, se tu quiseres agir em mim e por mim, através de mim, eis-me aqui. Diz o que é que eu posso fazer. Porque, Senhor, só tu sabes. Então, versículo 4, Deus diz a Ezequiel: olha, Ezequiel, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. Como é que ossos secos podem ser transformados? Ouvindo a palavra do Senhor. Porque aqueles ossos sequíssimos precisavam ouvir Ezequiel falar. Porque só a verdadeira pregação do Evangelho, só o verdadeiro Evangelho de Deus é que pode, é que tem poder, é que tem condições para fazer com que os ossos mortos, com que aquilo que está morto volte à vida, com que os ossos secos voltem a reviver. Só o poder da palavra tem poder para restaurar o que está desfeito, para levantar aquilo que está caído, para libertar aquele que está cativo, para curar aquele que está enfermo, para dar vida àquilo que está morto. Só através da palavra de Deus. As falsas mensagens, os falsos deuses, são apenas engano. Os falsos deuses não podem fazer reviver o que quer que seja. Não podem transformar vidas sem esperança. Não nos podem dar aquela paz que excede todo entendimento quando as tempestades vêm à nossa vida. Não são elas que não são esses falsos deuses, esses ídolos que tanta gente adora e põe lá no pedestral, que
nos resolvem os problemas e que nos conduzem ao caminho da verdade, ao caminho da vida, ao caminho da plena paz. Versículos 5 e 6 diz: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel obedece e profetiza tal qual a palavra do Senhor. Reparem que Ezequiel, a profetizar, ele não profetiza aquilo que ele acha que iria acontecer. Ele profetiza não aquilo que estava na mente dele. Ele profetiza aquilo que o Espírito de Deus, aquilo que Deus coloca no seu coração, aquilo que Deus manda, e ele profetiza tal qual Deus lhe ordenou. E quando ele profetiza tal qual o Senhor lhe mandou, uma coisa incrível acontece. Os ossos começam a mexer-se e a juntarem-se uns aos outros de acordo com o corpo a que pertenciam. Depois começam a aparecer os nervos sobre eles, a crescer a carne e a pele. Começa a cobrir todo o corpo. E agora já não era um monte de ossos que estava ali. Agora o que estava ali eram corpos humanos, inteiros, restaurados. Só que ainda havia um problema. É que eles não estavam vivos. Então Deus manda novamente Ezequiel profetizar. E desta vez diz-lhe para que profetizasse, para que o Espírito soprasse sobre eles e lhe desse vida. Estamos no versículo 9. E Ezequiel profetiza como o Senhor lhe disse. E os corpos, ao receberem o Espírito, ficaram vivos e puseram-se de pé. Agora sim, agora naquele vale, já não eram ossos secos, mas era um grande exército que estava de pé, pronto para lutar. O impossível tinha acontecido. Porque milagres só o nosso Deus faz. Amém? Agora nós podemos perguntar, mas o que é que significa esta visão? O que é que significa? Porque isto não foi literal, isto foi uma visão. Então, naquela altura, isto tinha tudo a ver com a realidade que Israel estava a viver. Tinha tudo a ver com aquela realidade. Porque Israel estava no cativeiro. Judá, o reino do sul, estava no cativeiro na Babilónia. Os assírios já tinham invadido a parte norte de Israel. Israel tinha os dois reinos, estava dividida em dois reinos. A parte do norte, Israel, estava sob o domínio dos assírios. E Judá, o reino do sul, estava na Babilónia. Eles estavam completamente destruídos. Eles foram para ali porque eles adoravam ídolos. Eles deixaram Deus. Eles prostituíram-se com outros deuses, como diz a palavra. Então eles estavam ali. E a situação deles, aos olhos de Deus, era que eles estavam mortos espiritualmente. E o Senhor explica a Ezequiel que os ossos secos representavam a situação dos judeus no cativeiro. Mortos, secos, sequíssimos, sem qualquer esperança. Porque eles mesmos, os próprios israelitas,
eles já diziam, no versículo 11 diz, os nossos ossos se secaram e a nossa esperança morreu, a nossa esperança pereceu. Nós não passamos de um montão de ossos ressequidos, já não temos expectativas de nada. Nós estamos cortados, ou seja, nós estamos terminados, este é o fim, já não temos esperança alguma, a nossa nação acabou, nós vamos passar o resto das nossas vidas aqui, subjugados a este povo cruel, a este povo inimigo, pagão. E tudo isto por quê? Tudo isto era fruto do pecado. Tudo isto aconteceu porque o povo de Deus quebrou aliança com ele. Israel abandonou Deus para seguir outros deuses, para seguir ídolos. E todos nós sabemos que isso é algo que o Senhor abomina. Eles foram avisados. Ezequiel profetizou muitas vezes e os advertiu para que eles se arrependessem e voltassem para o Senhor, para que eles mudassem de vida. Mas eles não deram ouvidos. Agora, diante desta assolação que eles estavam a viver, eles até reconhecem que eles erraram. Eles até reconhecem que realmente eles fizeram aquilo que não agradava a Deus. Mas ainda assim, eles não se subjugaram ao Senhor. E a amargura era a sua nova realidade. Só que o Senhor, Ele nos ama incondicionalmente. Independentemente daquilo que nós podemos fazer ou pensar, Ele continua a nos amar. Ele pode não gostar, não amar, não aceitar, muitas das vezes, as nossas atitudes. Mas Ele nos ama da mesma forma. Porque Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. E o que quer que nós possamos fazer, não vai fazer com que Deus nos ame menos. E também não vai fazer com que Deus nos ame mais. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E pela sua infinita misericórdia, Ele vê o seu povo naquela escravidão, naquela amargura. E Ele diz em Ezequiel 36, 25 e 28. Ele já profetizou aquilo que Ele iria fazer com o seu povo. E diz, Ezequiel 36, 25 e 28. Então, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. E todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um novo coração. E porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais e vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Aleluia! Deus promete purificar e restabelecer a nação de Israel, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Promete dar-lhe um novo coração, para que eles, com um novo coração, eles possam seguir ao Senhor, eles possam agradar ao Senhor, para que eles possam chegar-se mais a eles. E no versículo 28, Deus, pela sua misericórdia e graça, Ele renova a sua aliança para com aquele povo e Ele diz, e vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Ou seja, Ele está a profetizar aqui perdão e restauração para o povo que se afastou deles. Estava a dar aqui uma
mensagem de esperança, de vida. Ele estava a transformar aqui a morte e a ruína que aquele povo se encontrava em vida e em bênção. Amém, irmãos? E agora nós perguntamos, mas o que é que isto tem a ver connosco se isto já lá vão mais de 2500 anos? Isto tem tudo a ver connosco. Tudo. E sabem porquê? Porque nós não somos diferentes daquele povo. E o nosso Deus também não é diferente de quando Ele estava a falar àquele povo. O nosso Deus continua o mesmo. E Ele ama-nos exatamente da mesma forma que Ele amava aquele povo. E, irmãos, quantas vezes nós nos encontramos desesperados, amargurados, sofridos, cheios de problemas? Quantas vezes nós nos encontramos como se nós estivéssemos numa cova funda, como se nós estivéssemos num vale e que tudo à nossa volta era igualzinho àquele cenário de ossos secos? Quantas vezes nós achamos que quando as tempestades vêm à nossa vida, o socorro nunca mais chega? Quantas vezes nós perdemos a alegria e a vontade de viver? Quantas vezes começamos ou pensamos em desistir? Quantos chegam ao limite e cometem suicídio? E porquê, irmãos? Porque quando nós olhamos para a secura da vida, para a secura daqueles ossos, e Deus nos pergunta: achas que eles podem voltar a viver? Nós olhamos com os nossos olhos limitados, com a nossa fraqueza espiritual, com a nossa fraqueza na fé, e limitamos o nosso Deus e dizemos: não, aqui já não há esperança, isto já está tudo acabado. E impedimos Deus de operar grandes coisas nas nossas vidas. O que é que nós devemos então fazer? Senhor, eu não posso, eu não tenho condições, mas Tu sabes, Senhor. És Tu quem sabes o que deves fazer. E o Senhor, quando nós lhe damos liberdade para agir na nossa vida, Ele faz o impossível acontecer. Então, meu irmão, minha irmã, se você hoje está no vale, se você é um desses ossos secos, se você hoje se sente sem vida, creia. Creia na palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus e creia nela. Porque o Senhor pode restaurar a sua vida. Clama a Ele. Ouça a resposta. Porque o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei. O Senhor responde. Nós é que precisamos ficar atentos à voz do Senhor. Depois é só esperar pelo milagre. O Senhor é aquele que pode transformar o nosso vale de ossos secos em algo cheio de vida, cheio de vigor, cheio de bênçãos. Pode transformar as nossas lágrimas em alegria. Pode transformar a nossa tristeza em riso, a nossa pobreza em abundância, a nossa doença em cura, as nossas fraquezas em força, em poder, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, irmãos, se alguém hoje aqui está a passar por aflições, por tempestades, por dificuldades, se olha para toda a volta e o cenário é sombrio,
o cenário é negro e não se vê uma saída sequer, não se vê uma possibilidade das coisas serem restauradas. Creia que nada é impossível para Deus. Tão somente, e volto a dizer, tão somente, Ele encontre em nós, que nos chegamos a Ele, um coração arrependido e um coração humilde. Um coração desejoso de estar na sua presença. Ele não rejeita um coração arrependido. E humanamente falando, aquele povo realmente estava acabado. Não havia possibilidades de restauração para aqueles judeus. Mas a verdade é que o Senhor transformou aqueles ossos secos num exército vivo, firme, pronto para ir à luta. Agora os irmãos até podem dizer, certo, mas esta pregação de hoje até nem é para mim, porque tudo vai bem na minha vida. Glória a Deus. Graças a Deus porque tudo vai bem. Mas eu continuo a dizer, irmãos, ainda que tudo vá bem na sua vida, esta mensagem continua a ser para si. Porque neste caso, no caso daqueles que se sentem fortes, que se sentem espiritualmente bem, que sentem que realmente estão a fazer a vontade do Senhor, estão na direção certa e não estão em vale coisa nenhuma, estão numa planície. Ótimo, graças a Deus. Então, para estes irmãos, a palavra de Deus diz, coloque-se no lugar de profeta e profetize. Rodeie o vale à sua volta. Rodeie o vale. Observe a sua casa. Observe a sua família. Observe os seus colegas de trabalho. Observe a sua cidade. E veja quantas pessoas à sua volta estão sem esperança. Quantas pessoas à sua volta vivem amarguradas. Quantas pessoas vivem sem expectativas? Quantas pessoas à sua volta já deixaram de sonhar porque acham que já tudo acabou? Quantas pessoas à sua volta estão mortas em delitos e pecados? Quantas pessoas à nossa volta estão perecendo, mortas em delitos e pecados? E Deus nos pergunta, será que nesse teu vale, à tua volta, tu crês que essas pessoas ainda podem ganhar vida? Essas pessoas que estão mortas, que estão sem esperança? Será que essas pessoas ainda podem reviver? Qual é a nossa resposta? Cada um terá a sua. Compete a nós, depois de ouvir esta mensagem, responder ao Senhor. Poderá esta pessoa que está no fundo do poço ser resgatada? Poderá o drogado sair das drogas? Poderá a prostituta deixar de se prostituir? Poderá o ladrão, o bandido, mudar de vida? Poderá o enfermo ser curado?
Ó soberano Senhor, só Tu o sabes. Se há alguém que pode fazer alguma coisa, és Tu, Senhor. E Deus diz-nos, então profetiza, anuncia-lhes a minha palavra, anuncia-lhes o Evangelho da graça, para que eles possam ouvir a verdade. O Senhor Jesus está dizendo, não te cales, vai por toda a parte e prega o Evangelho a toda a criatura. Como é que eles podem crer se eles não ouvirem a palavra de Deus? Aqueles ossos secos precisaram ouvir a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que ela é viva e eficaz. Como diz Hebreus 4:12, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. É a palavra de Deus que penetra bem fundo em nós e que faz divisão da alma e do espírito, da junta e medulas. É o poder do Evangelho que nos tira da condição de morte e que nos leva para a vida eterna, para a vida abundante. Foi Jesus quem disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E quando é Deus que promete, quando é Deus que fala, nós podemos estar certos que as promessas dele, elas são cumpridas, porque o Senhor diz e ele cumpre aquilo que diz. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós não podemos comparar o nosso Deus a nós, que hoje dizemos uma coisa e amanhã estamos a fazer outra. O nosso Deus não é assim. Ele é Deus. Deus tem-nos prometido muitas coisas e certamente Ele não falhará nenhuma delas. Nenhuma. Depois no versículo 13 e 14 diz, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito. E reparem que aqui espírito está com letra maiúscula. E vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Então, depois de ouvir a palavra de Deus, aqueles ossos começam a juntar-se, a encaixar-se, cada um no seu lugar. Os nervos começam a crescer, os músculos começam a crescer também, e a pele a tapar tudo aquilo. Depois o Senhor vem e sopra o Espírito Santo e essas pessoas ficam alistadas no exército de Deus e tornam-se novas criaturas em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós precisamos de nos lembrar mais deste Deus maravilhoso, deste Deus que nos tira do vale da sombra da morte, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E se nós não somos ossos secos, se hoje nós não estamos naquele vale, já lá estivemos. Nós aqui somos forasteiros. Nós estamos apenas de passagem. Mas a nossa missão é essa. Nós estamos aqui para anunciar a palavra de Deus, para que outros possam ouvir as boas novas do Senhor. E agora, fazendo aqui um resumo, o vale representa o mundo inteiro. Todo o mundo que está morto espiritualmente. Todo o mundo que não tem Deus. É aquilo que aquele vale representa. Aqueles ossos
representam toda a raça humana debaixo do pecado, debaixo da maldição da morte. A palavra de Deus diz que o pecado, o salário do pecado é a morte. Obrigada, irmão. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos de um Salvador. Todos nós precisamos de um Deus grande e forte e verdadeiro, que realmente cuide de nós. Hoje, o mundo pensa que quem cuida dele é o dinheiro. Pensa que por ter um bom estatuto social está tudo bem. Mas no fundo, lá bem dentro deles, muitas vezes sentem um vazio tão grande. Não têm paz, não têm alegria, não têm esperança, não têm nada. Porque nós só somos completos com a presença de Deus. E este texto, ele traz esperança a todos, aqueles que aceitam a graça infinita de Deus. Porque o nosso Jesus, ele veio à cruz para nos livrar do pecado, para pagar o preço dos nossos pecados, para nos fazer novas criaturas. Todos fomos pecadores, sim, todos pecamos. E também estávamos destituídos da glória de Deus, também estávamos afastados de Deus. Mas o Senhor nos resgatou. E hoje somos filhos. Hoje somos herdeiros de Deus. Hoje somos co-herdeiros com Cristo. Hoje temos um tesouro no céu. Hoje podemos viver uma vida abundante aqui na terra, porque foi para isso que Jesus veio. Então, irmãos, a nossa missão é fazer com que outros ouçam a palavra de Deus. É acreditar que é o Senhor que da morte transforma em vida. E aqueles ossos que estavam secos, sequíssimos, nas mãos de Deus, eles podem reviver. Amém? Então vamos ficar de pé.